vamos receber a aniversariante. Parabéns, doutora Andressa. Saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que você sempre continue com seu sucesso, com seus estudos, com tanta informação. O público adora você e a gente também. E a gente está muito feliz que nesse seu aniversário você está aqui comemorando ao lado do Você Bonita e ao lado desse público que te respeita. Só te desejamos coisas muito boas. Obrigada. Viu? Obrigada. Só que você não vai contar quantas primaveras, não. Não pode. Ah, não pode. Não Ela pode. é linda, tá linda. O diretor falou que você tem 20 anos, tá bom? Tá bom, 20 anos feliz, tá legal? tô feliz. Olha que coisa mais linda, Gente, essa eu tô pele e esses feliz, olhos. tô feliz. Mas 20 muito obrigada anos, por estar aqui obrigada de hoje, coração. viu? No dia do seu aniversário. Obrigada de coração. Agora, essa pauta que a gente vai fazer é uma pauta bacana, que assim, todo mundo gosta de doce. E o problema não é gostar do doce, é comer sem parar o doce, Exato. não é verdade? E aí, a gente separou um vídeo, porque eu fiquei muito espantada quando o Juju me mostrou, como ele age no nosso cérebro. Exato. Gente, é um negócio, você fala assim, mas o doce faz isso no nosso cérebro? Você vai entender tudo. Vamos assistir, ó, acompanha Vamos lá. comigo, porque o vídeo tá muito legal. Vamos lá, pode colocar na tela. Oi, Andressa. A mãe Zucca está aqui no consultório para comemorar esse 6 de outubro com você. Então, como hoje tudo é post, eu vou montar aqui um post ao vivo. Bom, eu trouxe essa fotografia aqui, nossa, que tem mais ou menos, quando você tinha mais ou menos 3, 4 anos de idade, que eu adoro. E aqui segue a legenda. Mamãe ama você, te deseja saúde, sucesso, te amo pra sempre. Um beijo. Aê! Que você gostou? Agora tem mais, deixa eu dar um beijo. Gente, já tá tremendo. Eu e ela, ó, que é tão lindo ouvir mãe falar. Ai, gente, que lindo. Não chora, menina, que eu choro. Agora eu vou fazer o seguinte. A mamãe tá aqui. Vem, mamãe! Vem dar beijo na doutora Andressa ao vivo. E enquanto vocês se abraçam... Nossa, agora que eu vi que elas são uma cara da outra, vocês são tão parecidas que agora, olhando tanto, bem-vindo. Obrigada. Meninos, vamos dar um close. Olha isso. sim. Vocês Ai, são que ótimo. idênticas. Olha os olhos, o sorriso, o nariz, a boca. Vocês são muito parecidas. Ó, fotocópia. Parabéns. Olha lá, olha lá. Ah, obrigada por ter vindo, obrigada por ter topado. muito obrigada, foi muito Porque bom. a gente, eu e toda a equipe, a gente tem um carinho muito especial por todos os convidados. Mas a doutora Andressa, é muito querida, muito doce. E sabe o que é o mais legal? Eu não vou chorar, hein, gente? O negócio é complicado pra mim, né? Vocês sabem. Você preza, você é jovem, você é muito jovem. E você preza a informação e o estudo. Ao invés de você estar fazendo coisas que muitos jovens querem fazer, sair, se divertir, você trabalha até mais tarde, você vai estudar. Você hoje tem uma experiência de uma médica que poderia ter muito mais idade, doutora Andressa. Isso, gente, isso é verdade. E não chora, porque senão eu vou chorar junto. Não é verdade? Então isso a gente fica muito feliz em poder, inclusive, dar uma oportunidade para uma pessoa que tem tanto para mostrar e para ensinar. E não somos só nós que gostamos de você aqui na TV, não. Nossa superintendente adora, o público eu sei que adora, e esse é o comentário quando você está aqui. Então, foi uma homenagem o que a gente podia fazer, né, diretor? Mas a gente está muito feliz. E sua mãe, eu sei que é a pessoa da sua vida. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Aproveitem muito. Obrigada. Curtam, divirtam-se muito. Falta linda aí, É falta lindo. linda, É lindo falta o amor de vocês. Um beijo. Obrigada. Pode tomar sua água, doutora Andressa? Eu vou. Pode ser, né? Agora daquele... Gostou? Ai, gente, eu adorei. Não podia ser diferente. Nossa. Não podia. Agora, vamos começar com o PowerPoint. Que agora vem a médica, doutora Andressa. Opa. Vamos lá. O nosso PowerPoint é o seguinte. A gente escolheu esse assunto porque realmente eu acho que você tem notado no consultório que esse excesso de consumo do doce está atrapalhando tudo. Exato. O que eu tenho visto, Carol, é o seguinte: doce, as pessoas têm buscado hoje muito o refúgio no doce, né? O doce acabou sendo uma alternativa prática, rápida e uma alternativa de final de dia para que as pessoas acabem tendo o conforto, né? Entendi. É aquela história ultimamente da comida conforto, né? E só que acontece que se o doce não afetasse de forma tão profunda o cérebro, se não tivesse tantas calorias embutidas, eu acho que não preocuparia tanto a gente, né? Só que o doce, ele afeta principalmente a quantidade de açúcar que o doce traz com ele, a quantidade de calorias que traz com ele afeta de forma definitiva o cérebro. E hoje a gente tem estudos muito importantes saindo que o doce, ele
ele afeta num mecanismo cerebral muito semelhante às drogas. Olha só, então como o álcool, sério. como a cocaína, como se fossem drogas que agem no sistema de recompensa cerebral, aumentando os níveis de substâncias que acabam viciando, que é isso que a gente trouxe num videozinho pro pessoal de casa. Vamos então, agora sim a gente vai acompanhar o vídeo dessa pauta. Agora é o vídeo de verdade. Pra gente entender o que acontece com o nosso cérebro quando a gente coloca o doce na boca. Quando a gente coloca o doce na boca, existe uma sinalização, em primeiro lugar, na língua, fazendo com que esse estímulo, que é o sabor doce, chegue nessa região cerebral, Carol, que é a região de recompensa cerebral. É uma região extremamente, ela é uma região que ela é muito importante, ela tem os neurotransmissores que vão receber informações do doce, do salgado, do amargo, do sabor umami, e essa região, principalmente essa região que é o centro de recompensa cerebral, olha como ele expande o sabor doce. E a gente vai ter também receptores de sabor no estômago, no intestino. Jura? Olha como é colorido, olhem as imagens do pessoal de casa, como é colorido, e olha como ele fala assim, eu quero mais doce, o corpo produz mais insulina, e com isso a gente tem uma reação molecular intensa no organismo, liberando substâncias que vão inundar o nosso cérebro de informações prazerosas. Olha o cérebro rodando. Tudo isso são informações prazerosas? Informações prazerosas. Olha como é colorido. Olha só, fazendo com que o cérebro exploda numa quantidade imensa de informações igual a bebida, igual a cigarro e igual a drogas. Então, olha que interessante. O mecanismo é exatamente o mesmo. Por isso que então a gente pode afirmar, doce vicia. Doce acaba viciando, sim. E aí hoje a gente veio trazer, e aí aparece um brócolis aqui. Por que brócolis não vicia, né? Então, por que uma alimentação saudável muitas vezes é tão difícil da gente seguir, né? Porque uma alimentação saudável, ela acaba não sendo tão viciante quanto uma quantidade de açúcar de um doce, por exemplo. Entendi. Olha que interessante, doutora Andressa. Esse vídeo está sensacional. Esse vídeo é incrível. Esse vídeo é incrível. Muito. Esse vídeo eu acho extremamente explicativo e ele vai contando aos poucos. A gente depois pode também disponibilizar, acho que a fonte, né? Para o pessoal de casa, para poder assistir o vídeo inteiro, né? Mas o mais incrível é que ele vai explicando por que determinados alimentos acabam fazendo com que os níveis de dopamina, que é a principal substância que causa o vício, alguns alimentos aumentam o nível de dopamina e alguns alimentos não. E isso vai depender principalmente do teor de açúcar e do teor de gordura. Desse alimento. Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar já a primeira perguntinha do público, estão chegando várias, e muitos parabéns para a doutora Andressa, né? Já dei uma olhada, bombando. Um beijo para a Poliana. Poli, um beijo para você, muito obrigada pela pergunta. Depois do almoço, bate aquela vontade louca por um docinho. Seria esse o melhor horário para consumi-lo? Boa pergunta, peraí. Não. Não, eu tenho, já posso dar dica? Pode. Posso dar dica? Vamos começar com, então, já vamos dar dica, diga lá. Então, vamos lá. Poli, obrigado pela pergunta. Então, assim, eu vou ensinar uma dica que é o seguinte. Doce, ele libera o quê? Dopamina e serotonina no cérebro, certo? Então, assim, a melhor hora pra gente comer doce é um pouquinho antes da atividade física, porque daí a gente também já vai desacostumando o cérebro àquela sensação de vou comer doce e vou liberar uma substância que me dê prazer. Por quê? Porque a atividade física também libera substâncias que dão prazer. Entendi. Então, na verdade, qual que é a ideia? O doce vai te dar calorias, você come um pouquinho de doce antes da atividade física e você já vai desabituando ao cérebro aquela questão do vou ter um doce, vou ter prazer. Por quê? Porque você vai ter atividade física e também vai ter sensação de prazer. Entendi. Então, em tese, a melhor horário para você poder comer um doce é um pouquinho antes da atividade física. Independente do horário da atividade física. Independente do horário da atividade física. Porém, é a tal história. Eu não vou aconselhar ninguém por exemplo, que se exercitar de manhã cedo, comer um brigadeiro antes de se exercitar. Acho que aí vale um pouquinho de bom senso, né? Mas assim, por exemplo, tá com muita vontade de comer um doce, um tabletinho de chocolate meio amargo, que a gente sabe que é um chocolate funcional, que ele reduz o nível de colesterol ruim, aumenta o nível de colesterol bom, eu acho que a gente pode fazer uma boa troca, a gente pode fazer uma troca funcional. Não vou orientar a comer uma bomba de
creme antes do treino. Com né? muito leite condensado, com etc. muito leite condensado, com muita gordura saturada. Não é essa a ideia, gente. Tem então, que ter assim, bom senso. a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Vamos colocar o nosso próximo slide, então, a nossa próxima imagem, que é o seguinte, a doutora Andressa, além de explicar o que acontece e tudo mais, que nem a gente viu nas imagens, a gente vai mostrar dicas para diminuir o consumo, né? Isso. E o que eu queria, nesse slide, eu queria trazer o seguinte, como é que a gente percebe que a gente está viciado em doce, Carol? Como? São 3 características importantes, que é uma vontade intensa de comer o doce, com uma perda de controle sobre a quantidade do doce que você está comendo e você come mesmo sabendo das consequências. É aquele tipo de coisa assim, eu sou diabético, ou eu sei que meu nível de açúcar está alto, ou eu sei que o doce está me fazendo ganhar peso e mesmo assim eu continuo comendo. Então são 3 características para o pessoal que está em casa. Então é aquela vontade intensa que eu não consigo controlar, que é a perda de controle sobre o que você está comendo. Então eu estou planejando comer, por exemplo, um pedacinho e eu acabo comendo a barra inteira e comer mesmo sabendo das consequências que aquilo vai me causar. Tô engordando, deixa pra lá, eu vou comer. E isso são características para qualquer vício no geral, principalmente álcool, drogas, e também a gente tem utilizado nas escalas de compulsão para determinados alimentos, dentre eles os doces. Então temos que estar atentos. Se você se identificou com pelo menos 2 dessas 3 características, já é preocupante. Exato, é importante a gente procurar sim o auxílio de um profissional da área médica ou nutricionista ou nutrólogo. Porque não é normal ser viciado em doce. Não é normal. Não é hábito, gente. Vamos pro próximo, então. Olha lá o que a doutora Andressa conta agora. O que acontece? A gente precisa romper esse ciclo vicioso, que é um ciclo de eu como doce, eu me sinto bem e eu acabo tentando buscar mais doce nas horas seguintes. Então, a ideia, o que é? Eu trago um pouco disso, isso são evidências de terapia cognitivo-comportamental com evidências hormonais. É um conjunto de informações que eu acabei trazendo pra gente montar a pauta junto. Que legal! E a gente já vai pra mesa, então? E a gente pode ir pra mesa, sim. Então, vamos lá. A primeira ideia, o que é? É a gente criar novos hábitos e acabar fazendo trocas. Porque a ideia é o seguinte, Carol, quando a gente pega, por exemplo, um chocolate, quando a gente vê o chocolate, a gente sente o cheiro do chocolate, a gente tem uma memória do chocolate e ele já vai para o nosso cérebro já trazer uma informação de como aquilo é gostoso, de como aquilo é recompensador, porque já está marcado no circuito de recompensa cerebral o quão bom o chocolate é. Sem comê-lo, sem comer na boca. Sem comer, só às vezes de saber da existência do chocolate na despensa ou de ter o cheiro do chocolate perto. Que interessante, doutora. Então a ideia, o que é? É a gente criar novas experiências com novos alimentos. Para despertarem a mesma coisa. A mesma boa sensação. Antes de comê-los. Antes de comer. Então você já vai contar como a gente vai fazer isso. Mais perguntinha do público. Olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente, que o pessoal que gosta doce, hoje é o dia, hein? Um beijo pra Thalita, beijo pra você. Doutora, o doce de fato aumenta a inflamação no intestino e diminui as bactérias boas? Parabéns! Adoro vocês. A gente tem evidências, é o que a gente chama... Excelente pergunta, Thalita, parabéns pela pergunta. A gente tem evidências da microbiota intestinal. A microbiota são as bactérias que habitam o nosso intestino e cada vez mais a gente tem estudado sobre a função delas nas nossas escolhas alimentares. E a gente sabe que o doce impacta nesse ambiente em que as bactérias vivem, causando a sobrevivência de bactérias mais inflamatórias, que são bactérias que produzem substâncias mais inflamatórias que podem levar ao aumento da resistência à insulina. Então é isso mesmo, Thalita, parabéns. E uma pergunta agora a respeito desse assunto. As mulheres, homens que então são viciados em doce, têm mais chance de desenvolver aí aqueles probleminhas tipo infecção urinária, infecções pelo corpo? É possível, Carol, é possível. Por esse aumento de bactérias ruins? Se a gente seguir esse raciocínio, sim, só que a gente não tem nada comprovado cientificamente ainda. Existem teses de doutorado acontecendo, a gente tem algumas teses lá no HC indo nesse sentido, espero que saiam logo os resultados. Legal, pra gente saber. Mas assim, extrapolando o raciocínio, a gente acha que pode haver correlação, sim.
Entendi. Então vamos agora para as imagens das dicas da doutora Andressa. Doutora Andressa, você citou uma então que a gente tem que mudar o conceito daquele alimento no nosso cérebro. Exato, é imprimir novas memórias, a gente valorizar. Então uma coisa que eu sempre falo é assim, por exemplo, em vez de comer uma grande quantidade de uma barra de chocolate, por exemplo, a gente valorizar e diminuir a quantidade, mas valorizar o sabor. Porque o que vai importar no circuito de recompensa cerebral, na verdade, é a intensidade daquele impulso. Entendi. É o que eu falo, em vez de uma barra de chocolate, que às vezes tem muita gordura hidrogenada, que faz aquele gosto rançoso na boca, por que não investir num brigadeiro gourmet, que você vai ter uma quantidade imensa de sabor, sensibilizando o seu circuito de recompensa cerebral, mas você vai ganhar em caloria, porque a caloria é pequena. Entendi. E aí, naturalmente, você vai tendendo a melhorar esse hábito e reduzindo as porções. Legal. Porque a ideia de você conseguir reduzir o doce é você reduzir as porções, né? E você acredita que quanto menos doce a gente coma, menos o nosso corpo vai pedir? Isso é verdade? Isso é verdade. Existe um mecanismo que é um mecanismo de retroalimentação positiva. Quanto menos doce a gente come, menos o nosso organismo acaba pedindo, porque existe essa questão da adaptação positiva. Uma outra dica, posso passar rapidinho para o pessoal de casa? Vamos lá. Então, assim, eu trouxe as fibras solúveis, que quanto mais fibra a gente adiciona num doce, mais lentamente ele é absorvido, menor o índice glicêmico. Quem assiste Você Bonita sabe muito bem sobre índice glicêmico. As meninas, às vezes, vão para o meu consultório, me escrevem, elas estão super atentas no índice glicêmico, né? Bom. Então, o índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea, que o videozinho explicou muito bem. Quanto mais açúcar, mais insulina. E mais vontade de comer doce a gente vai ter na sequência. Então, se a gente coloca fibras, a gente consegue lentificar essa liberação de insulina e com isso a gente consegue diminuir a vontade de comer doce nas horas seguintes. Mas como é que a gente coloca a fibra no chocolate? Então, muitas vezes, para a gente conseguir reduzir a quantidade de chocolate que a gente vai comendo, a gente pode, por exemplo, tomar o chocolate junto com uma água e usar um pouquinho de fibra solúvel, que tem em qualquer farmácia, Carol. Aquelas fibras que a gente coloca, então, na água, pode ser numa preparação, numa limonadinha. Exato, você pode usar numa limonada ou você pode usar, por exemplo, num copo com água. E não tem gosto de nada. Não tem. Quer testar? Quero. Eu diluí mal, tá? Dá pra Não, é porque diluir ele tá melhor. também aberto há um tempo e aí eu acho que ele vai ficando mais durinho aqui, né? Eu diluí bem mal, mas ele Deixa eu ver. dilui bem, tá, gente? Gosto de nada. Não e é tem- ótimo, não diminui altera- o índice glicêmico, então? Diminui o índice glicêmico. Não altera a textura, não altera sabor, é ótimo. Tem zilhões de marcas Tá. e é muito tranquilo da gente usar. Normalmente, às vezes, eu oriento meus pacientes assim, às vezes você vai sair, você quer comer um alimento que você vê que não é integral, você pode colocar um pouquinho em cima para reduzir o índice glicêmico. Dica bacana, leva na bolsa, você vai o pode dia que levar você vai na sair, bolsa, né? exato. Que aí você olha o cardápio e fala, ai, não tem bem aquela massa que eu tava esperando. Não tem uma massinha integral, Joga. você pode jogar um pouco em cima. Ou joga na água com Exato, gás. pode sim. Anda na bolsa. Agora, por que você trouxe isso aqui? Então vamos, ECA. Isso aqui é ECA. Eu trouxe a ECA. ECA. Por quê? Para mostrar que, infelizmente, tem coisas que a gente tem que se esforçar para eliminar, porque tem coisa, gente, que não tem muita solução, não. Então, assim, isso aqui, ele é rico, diz no pacotinho que ele não leva gordura, mas tem uns que levam gordura, que levam alto teor de carboidrato, é extremamente danoso para o nosso organismo. Então, a gente tem que pensar que a gente vai precisar fazer trocas saudáveis na nossa vida. Então, colocar grãos integrais, a gente precisa melhorar a função do nosso organismo. Pensar que o nosso organismo é um templo e o que a gente recebe é muito sagrado. A alimentação é sagrada. Então, a ideia também da gente pensar em reduzir o doce é pensar que ele vai ter uma função de melhorar a qualidade do nosso organismo como um todo. Tá. Que, infelizmente, vai ter alguns alimentos que a gente vai tentar reduzir e eliminar da nossa dieta. Tipo esse, não come isso. Exato, a gente Não vai compra tentar reduzir para As tentar melhores parar. Ah, desculpa o fabricante, mas eu acho um crime isso aqui. Eu acho que não devia nem fazer, entendeu? Não devia ser fabricado. Porque Eu acho assim, eventualmente, uma vez a cada, sei lá, um mês, 6 meses, lembrar da pirâmide alimentar. Isso quem está em casa é muito interessante guardar essa noção da pauta. Alimentos, doces, por mais que sejam gostosos, eles estão no topo da pirâmide alimentar. Eu sei que esse conceito da pirâmide alimentar...
alimentar é só um pouquinho. Esse conceito da pirâmide alimentar, ele está um pouco obsoleto, está um pouco mais antigo, mas é importante a gente gravar que é só um pouquinho, é só de vez em quando. E que a base são alimentos saudáveis, os alimentos de todo dia, frutas, verduras, legumes, é isso que a gente quer a população saudável, livre de obesidade, livre de diabetes, livre de obesidade infantil. E assim, vivendo por mais tempo, vivendo feliz, porque a gente só está feliz quando a gente está com saúde. Exato. Não é verdade? Exato. Porque depois correr atrás do problema é mais difícil. Com certeza. A prevenção é mais fácil. Pode parecer que não, mas ela é mais fácil. Eu só posso te agradecer mais uma vez. Gente, essas dicas e pensar nisso, ó, tão simples, tão fácil, tão barato. Vale a pena. Vamos lembrar da doutora Andressa. Obrigada. Com certeza. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Muita saúde para você. Obrigada. Muitas conquistas, Obrigada. muito sucesso. E depois você consegue acompanhar tudo lá no @endocrinologia em dia, no Insta da doutora Andressa e no Facebook também. A página é Endocrinologia em Dia, com textos muito legais. O que essa menina estuda é brincadeira. Lembrando que a doutora Andressa, então, é endocrinologista. Por isso que a gente faz pautas pensando sempre, claro, nas especialidades. Exato. E às vezes uma mesma pauta tem visões diferentes de médicos diferentes. Exato, né? para deixar tudo completo para quem está em casa. É isso mesmo. Beijo de novo, adoro você. Aproveita muito. Muitos Obrigada, brindes Carol. hoje. Obrigada. Beijo. Beijo pra mamãe lindona. Ai, que demais. Agora